Um jornalista, ao analisar o texto de um parlamentar que prometer apoiar a medida proposta por um outro parlamentar, criticou. Então o jornalista criticou alguém, criticou esse parlamentar que havia prometido apoiar a medida proposta por um outro parlamentar. E aí ele escreveu o seguinte: o congressista explicara em mau português que daria apoiamento à proposição do colega. Então, veja, ele então criticou, né, o congressista, falando o seguinte, olha, falando que, olha só, está entre aspas, o que ele criticou está aqui, é uma citação, tá? Então ele criticou assim, ele escreveu assim, ó, o congressista explicara em mau português que daria apoiamento à proposição do colega. Então, a crítica do jornalista está aqui no que nós temos em aspas simples, está vendo só? A crítica dele, porque ele recortou e colocou em aspas duplas no seu texto, e aqui como um recorte do recorte, naturalmente em aspas simples. E ali, a crítica dele é que daria apoiamento à proposição do colega. Bom, primeira coisa aqui, se é alvo, ele procurou criticar este parlamentar, né? E aí, nesse caso, a crítica dele foi em daria apoiamento à proposição do colega, tá? Ele, na realidade, ele queria criticar o quê? Ele queria criticar que esse parlamentar utilizou, por exemplo, a palavra apoiamento, supostamente uma palavra errada. Seria, então, por exemplo, daria apoio à proposição do colega. Concorda comigo? Seria apoio à proposição do colega, pensando ele. Mas a palavra apoiamento, nós já comentamos em outras provas aqui, a palavra apoiamento existe. Inclusive, a banca ela trabalhou até uma ou duas provas a transposição por nominalização, né? Então, a gente tinha lá apoiar, e aí ela pedia para transpor para um substantivo. Apoiamento era o correto, inclusive. Lembra? A gente já colocou isso em provas comentadas aqui no nosso curso, tá? Então, apoiamento, essa palavra existe. Então, ele criticou equivocadamente, né, o congressista. E aí, na hora que ele foi criticar um erro, um suposto erro do parlamentar, ele falou que ele utilizou um mau português. Opa! Português é um substantivo. Mal tem que ser um adjetivo. Então, na realidade, deveria ser o quê? Um bom português, um mal com o português. Então, ele criticou erradamente. Na realidade, o congressista, né, o parlamentar, ele não errou na língua portuguesa. Quem errou foi quem criticou. Beleza? Ah, sim, beleza. Em função do exposto, aplica-se perfeitamente ao jornalista o seguinte ditado latino. Aqui nós temos a frase em latim e logo na sequência a gente tem o que ela significa. O abuso não tolhe o uso, ou seja, o direito de uso não é abolido pelo fato de que alguém tenha abusado. Aqui não é a ideia de abusar ou não, concorda comigo? Aqui ele criticou alguém por um suposto erro de português que não houve, mas ele que criticou errou. Ah, sim, olha só a letra B. Médico, cure sua doença primeiro. Jornalista, cure primeiro, né, a sua linguagem. A sua linguagem não está de acordo, não. Beleza? Antes de se aplicar às demais. Antes de criticar alguém sobre o uso da linguagem. Então ele errou, ele criticou errando. E o outro não tinha errado, não. Beleza? Então, nesse caso, é a alternativa B de bola a correta. A próxima. Cantar para ouvidos surdos, lamentar-se sem que ninguém preste atenção, não tem relação com o contexto. O amigo certo se reconhece nos momentos de dificuldade. Ele nem foi amigo ali, né? Sobre gostos não se discute, não tem relação com gosto, beleza? Por isso, nós observamos que a alternativa B de bola é a correta. Tranquilinho? Então aqui foi uma relação que a gente deveria ter um caso, né? Tem um caso no comando da questão. Você teria que ter percebido esse problema. Então, em falar mal português, deveria ser mal com U. E depois entender, poxa, o congressista, o parlamentar não errou, não. Ele escreveu correto. Beleza? Essa é a ideia, por isso, gerou aqui a alternativa B de bola como a correta.